A paz do Senhor Jesus, meus queridos professores, professoras, irmãos e irmãs que estarão conosco aí assistindo essa gravação, esse subsídio que nós nos propomos a fazer a respeito da lição de número 8, que trata sobre finanças em família. É com muita alegria que estou aqui para, juntamente com os nossos irmão Saulo, aí do Pintacilgo, não é verdade? Pintacilgo 2, e também o seu irmão Moisés, presbítero ali no Maitá, também certificado em investimentos, né? E ele está aqui para, juntamente com o irmão Saulo, discorrer, trazer um subsídio aí adicional, um subsídio a respeito dessa lição que para nós é de tamanha importância concernente às finanças em família. A leitura bíblica está em Lucas, capítulo 12, versículos 15 a 34. Sei que a leitura é um pouco extensa, mas esse texto, para mim, é um dos textos mais maravilhosos que a Bíblia nos traz, onde Jesus ele fala a respeito do cuidado do reino de Deus e o cuidado que Deus tem em relação aos seus filhos, concernente àquilo que nos cerca em relação à nossa vida nessa terra. Nos diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O texto-chave, diz assim: Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E para refletir, o planejamento financeiro é imprescindível. O casal deve apontar as despesas necessárias para manter a vida de forma digna, incluindo investimentos de médio, longo e eterno prazo. Nós vamos entender esse ponto do eterno prazo, né? Porque parece que é um investimento que nunca a gente vai ter retorno, né? Se é um investimento de curto prazo, médio prazo, longo prazo, a gente já imagina alguns anos na frente, quando é que a gente vai ter o retorno de um investimento de eterno prazo, né? Bom, o tema de hoje
ele é bastante desafiador. Falar sobre finanças em família é algo que tem sido bastante discutido e infelizmente mesmo, tem trazido grandes problemas dentro, inclusive, de lares cristãos. E essa lição vem justamente não para tocar em todos os pontos relacionados a finanças, mas pelo menos para dar uma direção de como resolver conflitos nessas áreas, de como tomar as melhores ou talvez aí as mais acertadas decisões com parâmetros bíblicos e tendo uma direção do que Deus quer que nós façamos com o nosso dinheiro, com essa área financeira que para nós é também muito importante. Então isso envolve a renda, isso envolve a renda do marido, isso envolve a renda da mulher, isso envolve a renda da família, né? E muita gente tem muitas dúvidas de como administrar, né? Precisamos ter tudo no mesmo lugar, precisamos ter os dinheiros separados, como é que nós devemos conduzir toda esta renda? Então esse desafio existe porque para o mundo o dinheiro é tudo. Todas as coisas se movem em redor do dinheiro. E a nossa preocupação é de que talvez esse conceito mundano ele esteja sorrateiramente entrando dentro do lar cristão, dentro da igreja do Senhor, e na verdade os nossos princípios, eles não são, não devem e nunca serão mundanos, porque a Bíblia deve ser a nossa regra de fé. Então, nós gostaríamos de adentrar aí ao primeiro ponto, que é a composição da renda e a sua administração. E eu queria que o irmão Saulo, por gentileza, tecesse seus comentários aí a respeito desse primeiro ponto, o provedor e decisões orçamentárias. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma honra poder estar aqui juntamente com o pastor Fábio, comentarista desse trimestre, também com o presbítero que está conosco aqui nesta oportunidade. E para nós é um tema realmente bastante desafiador, né, pastor Fábio? Falando a respeito da questão das finanças em família. Há quem diga que o maior inimigo de Deus no mundo é o diabo, né? E o maior inimigo do crente não seja também o diabo, é o dinheiro, né? Porque quando se tem o dinheiro, se tem problema, né? E às vezes nós estamos criando um conflito com o inimigo errado. Às vezes a posse do dinheiro, quando nós vamos falar em finanças, não dá para falar de finanças sem falar em dinheiro, sem falar em prosperidade, né? Não tem como. Esse é o que norteia o contexto financeiro das famílias, dos lares, né? E o assunto do trimestre é exatamente esse, né? É redescobrindo a missão da família. Sem dúvida nenhuma, a questão financeira está envolvida e não pode deixar de falar dela, né? Dada a importância que ela tem. E o que a gente percebe, então, dentro do que está exposto na lição e também estudando um pouco a respeito do assunto, falando aqui a respeito do provedor e das decisões orçamentárias, muito bem colocado aqui, né pastor? A respeito das responsabilidades. Primeiro, uma incumbência espiritual, né? Uma incumbência divina dada ao homem no papel de administrador do lar, e com essa responsabilidade, com essa demanda de saber fazer o que é correto, mas sem também ser um autoritário no quesito da administração financeira. Está muito claro aqui para nós a importância do envolvimento da família no contexto da decisão econômica, né, da família, né? Esse contexto introdutório, ele nos leva a pensar como que nós lidamos com esse conceito da administração, né? A base conceitual bíblica é de mordomia, é de como nós lidamos com o conceito da mordomia, que vem da palavra... Essa própria palavra leva a palavra economos, né? A palavra que traz o sentido de casa, de administração da casa, não é isso? Então, quando nós olhamos, se nós entendermos que a administração dos nossos recursos financeiros é uma mordomia, e isso não vale só para o recurso financeiro, vale para a própria família como uma mordomia de Deus, né? Deus nos deu a família para administrá-la. A finança só faz parte do contexto, né? E Deus não nos deu só a família, Deus nos deu
como bem colocado aqui na introdução, falado pelo pastor, com base nesse texto que foi lido, que é as bênçãos de Deus prometidas aos seus filhos. A forma de Deus nos dar todas as coisas, não como os donos, mas como administradores, como mordomos. Então, como mordomos, nós precisamos fazer uma boa administração, fazer exatamente o economos, né? A economia da casa, né? Esse é um grande desafio em todos os aspectos da nossa vida, né? E a família não fica de fora. Então, quando nós vamos fazer esse processo administrativo dentro de casa, aqui, muito bem colocado, a questão de envolver a família, em especial a esposa principalmente, né? No contexto e no momento de tomar a decisão a respeito dos recursos financeiros que entram dentro da casa, bem como não delegar à esposa a responsabilidade dessa administração dos recursos financeiros, como bem colocado ainda dentro desse primeiro tópico, como muitos têm feito, de delegar, de entregar essa responsabilidade à esposa, e bem colocado que isso é um cargo pesado, de fato, para ela assumir, e muitas das vezes acaba isso gerando alguns transtornos dentro da família. Muito bem colocado pelo pastor. Ouvia hoje um pastor ministrando a respeito do tema e dizendo de uma estatística lá de 2014, depois eu busquei essa informação também mais atualizada na internet, de 2020 é que 57% dos divórcios são causados por causa de problemas financeiros na família. Então, é uma prova de que nós precisamos fazer isso sob a ótica de Deus, sobre a forma com que Deus quer que seja feito, com a autoridade do provedor, daquele que tem a decisão orçamentária dentro da casa. E acho que hoje o tema está focado exatamente em falar do recurso financeiro. Quando nós estamos falando de mordomia, nós falamos de uma forma muito ampla, mas aqui nesse caso nós estamos falando da mordomia do dinheiro, da administração financeira do lar, e como que, como mordomo, nós assumimos, ou administramos, ou fazemos, ou executamos esse papel. Como que cada pai de família, cada homem de Deus, cada servo do Senhor está lidando com o contexto financeiro na sua casa, já que o nosso intuito é exatamente resgatar ou restaurar ou redescobrir a missão da família. Como a família está lidando com o contexto financeiro. Começando, então, aqui com a responsabilidade. O papel é do pai, é do homem da casa. Sem dúvida nenhuma, sem excluir os demais da família. Nós vamos falar um pouco mais à frente aí, no planejamento financeiro, que nós vamos talvez detalhar como fazer isso, que é outro detalhe, né? Mas nesse momento aqui é descrever ou dizer exatamente de quem é essa demanda, de quem é essa responsabilidade, e que ela não deve ser delegada, ela não deve ser transferida, ela deve ser assumida por quem detém a autoridade sobre, fazê-la de forma responsável, orientado por Deus, entendendo os princípios bíblicos para o contexto de mordomia, para o contexto de prosperidade, e uma prosperidade, não uma prosperidade de uma teologia fraudada, mas de uma prosperidade verdadeira à luz da Bíblia. Não é isso? Então, o que eu tenho a dizer aos professores, procurando agregar aí como subsídio, é que nesse primeiro tópico, dentro da composição da renda e a sua administração, a responsabilidade aí é do pai de família, é do homem da casa, tendo o dever, embora hoje com essa composição salarial, onde entra aí o salário dos filhos, entra o salário da esposa, e essa composição de dinheiro dentro da família acaba virando sempre uma polêmica, né? Porque alguns entendem que deve ajudar, outros entendem que não. Eis aí a razão de ter um cabeça, um governo, um administrador, para que possa ser bênção para a família, de uma forma bem administrada, todos os recursos que entram na casa, e a família seja próspera e abençoada por Deus. Muito bem, Saulo, muito bem seus comentários, e de fato eu tenho visto, né, não é novidade para ninguém que nós trabalhamos com famílias, e
nós temos visto muitas mulheres estressadas, fadigadas dentro do lar, dentro do casamento, porque o marido que, ao invés de assumir a sua responsabilidade, de carregar nos ombros essa responsabilidade financeira dentro do lar, ele tem deixado na mão da esposa. A mulher cansada, estressada, aí junta com a total responsabilidade que não é compartilhada em cuidar dos filhos e também é sobrecarregada em cima dela. Domésticos. Os deveres domésticos também ficam somente para ela, sim, de uma forma injusta, né? Eu fico, sim, pensando se dentro dessa família, se o marido ama de verdade a esposa, né? Por agir de forma tão injusta, colocando tão pesado o jogo sobre ela e ele tranquilão lá, né? Como se tudo fosse responsabilidade dela. E aí depois vão julgar a mulher que não dá conta. Não, e o que é pior, né? Interpretam um versículo dizendo assim: a mulher sábia edifica o seu lar, né? E a tola destrói. Mas quem está sendo tolo aí em fazer todo esse jugo desigual em cima da mulher? Como se a mulher fosse a única responsável em manter o lar de pé. Na verdade, os dois são responsáveis. É que, no contexto bíblico, se utiliza essa correção à mulher dizendo: olha, não seja tola, seja sábia e construa junto com o seu marido o seu lar. Mas a aplicação do versículo serve para o homem também. Não seja tolo, homem. Né? O homem sábio, ele edifica o seu lar junto com a sua esposa, não é verdade? Né? E diante desse texto que nós acabamos de meditar em cima assim, sobre a revista da Escola Dominical, hoje a composição da renda, às vezes, como nós estávamos comentando antes de começar a gravação, às vezes a mulher ela tem um salário maior do que o do homem. E aí ele fica com receio de assumir essa responsabilidade. Não, a responsabilidade continua sendo dele, mesmo que ele ganhe na composição da renda, seja 45%, a composição seja dele, menos do que o da mulher, seja 65%, para completar esse 100%. E há uma realidade que nós temos hoje, nos dias de hoje, não são poucos os exemplos, mas a responsabilidade continua sobre os ombros dele. Ele é o administrador do lar. A mulher veio como adjutora, como companheira, como auxiliadora. É o Senhor presente dentro do lar no papel de mulher, no papel da mulher, né? A mulher representando Deus como auxílio do homem dentro de casa, né? Antes de nós seguirmos para o segundo ponto, que fala sobre as finanças no lar e seu planejamento, Moisés, eu queria saber se você gostaria de acrescentar mais algum comentário, senão a gente já segue para o ponto A do segundo tópico. Obrigado por estar aqui, é um prazer, Paz do Senhor, irmãos, professores. Me chama a atenção, sim, esse primeiro parágrafo dessa mudança, dessa alteração de sair do homem essa responsabilidade, no caso, de colocar as finanças em casa e poder deixar a mulher em casa cuidando dos filhos e alterar isso agora com a mulher também no mercado de trabalho. Como você falou, ela está agregando algo para ela. Aí cabe a nós pensarmos, além da questão da gestão financeira, o que nós estamos pegando e trocando com ela também. Então, se ela está pegando uma parte do que era até nossos pais, possivelmente, apenas do homem fazer, o que nós estamos pegando dela também fazer. Isso tudo tem reflexo no lar. E essa organização financeira, esse controle é do homem compartilhado com a mulher na sociedade. Então, não que o homem vá decidir sozinho Exatamente. Todas as coisas. É muito óbvio dele não ter todo o recurso e dele decidir sozinho de gerar um transtorno em casa, uma briga em casa. É muito claro isso, né? Então, realmente é uma mudança que acaba acontecendo de cultura. Então, nós temos aqui uma cultura que é mais antiga, com a igreja, que acaba sendo o homem sendo como provedor, uma cultura que é mais nova, a mulher entrando nesse mercado de trabalho nesse momento, não que antes não havia, mas a proporção hoje é bem maior. E se nós procurarmos em pesquisa, a mulher avança mais ainda em estudos do que o homem. Então, a tendência é que cada vez mais as mulheres alcancem patamares maiores, salariais, do que o homem, se nós não corrermos atrás. Então, aí cabe uma responsabilidade nossa também de
elevar também a nossa parte salarial para poder ajudar em casa, poder trazer alguém para casa para limpar a casa, trazer alguém para fazer algum serviço para a gente poder cuidar da educação dos filhos junto com a esposa. Vamos seguir o próximo tópico, então, que é as finanças do lar e o seu planejamento, Moisés. O primeiro subtópico fala sobre o planejamento financeiro do lar. O que você pode comentar a respeito, querido? Sim, esse tópico ele vai nortear todos os outros, porque nesse planejamento é importante o primeiro ponto, comunicação, o diálogo, né? Porque senão não tem como gerar nada, não tem como organizar nada. E mediante a comunicação, o diálogo, a organização. Então é arrumar a casa. O primeiro passo para achar a dracma perdida é varrer a casa. É colocar tudo no lugar. Tudo em ordem. Então, se não soubermos para onde o dinheiro está desaguando, ou seja, quais são os custos efetivos do lar, não tem como saber, não tem como organizar para você gerar uma receita. Então, o primeiro ponto aqui o passo muito importante é essa organização. Onde está desaguando, quais são os custos da casa, qual é o custo que está acontecendo ali com o marido, custo que está acontecendo com a esposa, quais são os custos que tem com os filhos, as dívidas, quais as dívidas que tem a curto, a médio, a longo prazo. Então, colocar tudo no papel, planilhar. Hoje nós temos aí, nos próprios aplicativos, vários de orçamento financeiro, de educação financeira, que dá para planilhar todas essas, trazer essa organização primária para saber. Porque um dado muito importante em 2021, 76% das famílias fecharam o ano 2021 inadimplente. 76%? Inadimplente não, perdão. Com dívidas. Com dívidas. 25% inadimplente e 76% com dívidas. Endividados. Então, se é alguém endividado, ele não está conseguindo guardar o dinheiro. Então, a primeira saída aqui é a questão de arrumar a casa, de sentar e colocar no papel tudo aquilo que está ganhando, tudo aquilo que está gastando. E definir projeto, qual que é a visão, ou seja, onde quer chegar e quais são os passos, os processos que vão fazer para chegar até lá. Então, esse primeiro ponto, ele fala muito disso mesmo, do planejamento de todas as coisas, cartão de crédito, cheque especial, dos custos fixos, custos variáveis, o custo da estética da mulher, o custo do homem ali de alguma coisa que ele tem como lazer, enfim. Verificar tudo, organizar, levantar esse primeiro padrão para aí sim partir para um próximo momento. Excelente. Então, o planejamento para nós aqui é o primeiro passo, o primeiro ponto. Sim. E, assim, além da formação de teólogo, eu também sou formado em economia, né? E como foi dito pelo irmão Saulo, fazer essa administração, essa mordomia dos recursos que estão à nossa disposição, a economia ela trata justamente disso, mas ela vai um pouco mais além. A economia, né, a ciência da economia, ela vai tratar de administrar os recursos que são escassos nesse planeta. Ou seja, não existe recurso ilimitado. Mas quando a gente vai para dentro de casa, a gente não mexe mais com o dinheiro físico. Dificilmente a gente mexe, a gente usa o cartão. Então você chega para o seu filho ou para a sua esposa e fala assim, amor, filho, filha, dessa vez não dá para comprar. Não, pai. Usa o cartão, né? Usa o cartão de crédito, aí tá tudo certo. É invisível. E aí é invisível, você não tá vendo o dinheiro físico, né? Para dizer se tem ou se não tem dinheiro. Aí você tem que explicar de que, olha, o papai e a mamãe trabalham, mas nós temos um limite para gastar. Existe um teto, a gente não pode passar desse valor, porque se passar a gente vai ter problema. Ter problema com o banco, ter problema com a administradora do cartão, ter problema para honrar os nossos compromissos. Aí outras contas que são importantes, né? Você tem que falar, você não gosta de ter um chuveiro quente dentro de casa? Você não gosta de ter uma água potável dentro de casa? Você não gosta de ter Wi-Fi, né? Para ver os seus vídeos, suas brincadeiras, a televisão? E tudo isso vai dinheiro. Se o papai, a mamãe,
não administrar bem isso daí, a gente vai ficar sem a água, vai ficar sem a internet, porque a primeira coisa que corta são os supérfluos. E, no geral, qual é o supérfluo? Né? Muita gente ainda tem o Wi-Fi e a internet como supérfluo, embora já esteja, ultimamente, tem sido aí o item básico, né, de utilidade básica, porque o aluno está estudando dentro de casa, sim, o pai ou a mãe está trabalhando dentro de casa. Se parar a internet, é como se estivesse parando a água ou parando a eletricidade. Então, já tem se tornado algo fundamental para o ser humano sobreviver. E esses custos básicos, eles devem ser a primeira base da pirâmide ali do que vão compor os seus custos, para que a partir daí você consiga saber, bom, está entrando por um lugar o dinheiro, ou por 2 no máximo com o marido, ou às vezes os filhos também, mas está entrando por poucos lugares e está saindo por vários. Né? Aonde que estão saindo esse dinheiro? Por quais canais estão desaguando esse dinheiro? E aí, controlar esses fluxos de saída de dinheiro para que você tenha, né, não só para quem não gosta de aplicativo, né, mas muita gente anota no caderno lá mensalmente, né, o que gasta, o que entra, onde é que está gastando, para saber, olha, se nós precisarmos reduzir os custos, onde nós podemos reduzir. Porque se a gente não tiver esse controle mínimo, quiçá a gente vai conseguir fazer um planejamento de construir, de alcançar algo mesmo que em curto, médio, longo ou eterno prazo. Então, esse planejamento é fundamental. E falando em planejamento, né, em consumo, o ponto B fala sobre o consumo imediato e ter aí um fundo de reserva, que é o curto prazo, né? É o quase que imediato. Queria pedir ao irmão Saulo que comentasse a respeito desse subtópico aí. Ponto B, o tópico B do segundo tópico, que fala sobre o consumo imediato e o fundo de reserva, já um pouco colocado, né, pelos irmãos aqui, a respeito desse consumo imediato, falando desse consumo diário. Bem colocado pelo irmão Moisés, a questão dessa organização. Eu gosto de olhar para a questão financeira, principalmente dentro de um contexto de família cristã, aderindo a alguns princípios espirituais, que eu acho que ele é fundamental e a igreja precisa se nortear por isso. Às vezes até as próprias declarações, né? A gente ouve muito crente falando, estou na miséria, eu estou numa situação desgraçada, eu fali, E às vezes essas afirmações são meio complexas para nós, são um tanto complexas para nós como cristãos, porque nós podemos estar sim passando por um momento difícil, mas nós sabemos que nós vamos alcançar a vitória, Deus vai nos levar a um resultado em que esses momentos difíceis serão superados. Isso vale para um contexto de vida, para um princípio bíblico de que o Senhor está no controle das nossas vidas e pode, às vezes, permitir, e às vezes até por causa de erros ou equívocos mesmo que nós cometemos dentro da nossa administração financeira, nos levando a alguns desastres, né? E um deles, olhando um pouco para essa questão do consumo imediato e que o fundo de reserva, o que faz a gente refletir um pouco é que a primeira coisa, antes, às vezes, até de pegar uma planilha, né, o presbítero Moisés colocou ali, às vezes a pessoa primeiro se adequar ao seu padrão de vida, né? Às vezes ele está querendo viver a vida do outro e tem hora que você pode estar vivendo uma vida melhor, tem hora que é a hora de você estar num restaurante. O pastor hoje que eu ouvi até brincou um pouco falando disso, né? Que crente gosta de comer fora, né? E eu vou para a pizzaria e o irmão chega lá e tira foto, faz selfie, mas ele está devendo meio mundo, né? Aquilo lá serve às vezes até de maldição para a vida dele, que o sujeito fala lá, tá me devendo e tá lá fazendo selfie comendo na pizzaria, vê se tem cabimento, é comer o dinheiro, né? Então, essas coisas, a primeira coisa que precisa pensar, a primeira reflexão é se enquadrar dentro do seu padrão de vida, é saber que às vezes a vida do outro não é a dele. Ele não pode querer estar luxando
com o dinheiro, até porque eu ouço às vezes o Marco Silvestre falando, né? Ele fala que o dinheiro não aceita desaforo, né? E tem muita gente que realmente não tem responsabilidade com o dinheiro. Na verdade, ele é um gastador, entra nesse embalo consumista, como colocado logo no início da lição aqui, pelo pastor Fábio aqui, mencionando a respeito de esse conceito de administração financeira ou econômica da família no mundo, onde as pessoas perderam a noção, é um mundo consumista, atrativo a gastar o que não tem, a mostrar o que não é. Então, a primeira coisa, eu acho que eu enquadro num padrão. O meu padrão de vida me permite fazer o que hoje? Né? Até onde eu posso ir, né? Tem hora que é hora de comer o mexidão mesmo e pronto, e a gente tem que contentar que é aquilo que o Senhor está nos permitindo para aquele momento, né? Para depois, a partir daí, a pessoa começar, então, com esse conceito, sabendo do seu padrão, da sua situação financeira, né? Sabendo o que ele tem de dívidas, qual são as suas despesas, como colocado aqui, suas despesas fixas, suas despesas variáveis, ele começar a fazer um planejamento. Então, a primeira coisa é respeitar o padrão dos outros, viver o seu padrão. Estabelecer ou elencar a relação de todas as suas dívidas. Saber que nesse momento o que é que eu devo, o que eu não devo. E ao invés de deixar de pagar, até porque isso aqui envolve uma questão de princípio e de caráter, né? Se eu devo a alguém, eu devo negociar com essa pessoa, porque a pessoa que tem algo a receber, ele às vezes pensa assim, não, o cara podia me dar 50, não tinha problema, ele veio aqui, negociou comigo, acordou comigo, está me dando. Ele não me deve mais 100, ele já me deve só 50. Agora ele já não me deve os 50, ele já conseguiu me pagar mais 10. A pessoa já se dá por satisfeita. O problema todo é o gastador. E ele, às vezes a gente tem essa cultura de que vai brotar dinheiro do chão, sai gastando, sai fazendo dívida, sai... Não, vamos na pizzaria, ele tá junto, vamos no restaurante, ele tá vendo que o momento dele era para ter parado, mas ele tá lá só aumentando a dívida, não está fazendo conta. E aqui muito bem colocado o texto lá de Lucas, né, quando Jesus fala que a pessoa que quer construir uma torre, primeiro precisa fazer as contas, primeiro precisa organizar a sua dívida para poder depois não servir de escândalo para alguém que fala lá, ele fez o alicerce e não consegue terminar e não ser escarnecido. Então isso aqui envolve uma questão de princípios espirituais importantíssima, a vida financeira do crente, começando por ele saber que se ele está numa situação financeira difícil, ele precisa organizar suas dívidas. Não é o momento ainda de falar, mas sem dúvida nenhuma que aqui envolve, e vai falar lá no fim da lição, sobre a questão desse investimento. Aqui vai falar no momento da palavra do investimento eterno, e lá na frente, de forma mais aprofundada, sobre a forma de investir no reino de Deus. Mas antes de investir no reino de Deus, sem dúvida nenhuma, está correto aqui, né, a forma de organizar numa planilha, num papel, num caderno, em qualquer coisa, uma forma de anotar, registrar as dívidas que possui, as contas que vão chegar para ser paga, para poder a pessoa se sair bem, para a pessoa prosperar. O fundo de reserva, talvez vai falar melhor que eu isso aqui, até porque está ligado mais à questão dos investimentos, é a questão de guardar parte do dinheiro. Esse pastor que eu ouvia hoje falava, inclusive, disso. Falou assim, a gente paga todo mundo, nunca se paga. Comece pagando você. O ideal seria você pagar do seu salário para você pelo menos 10% por mês. Mas assim, se você não tem nada, ele faz até um desafio, uma brincadeira. Falou assim, guarde a partir de hoje R$2, pague para você R$2. Ele pode hoje não ter nenhum significado, nenhum sentido. Mas daqui a um tempo você vai ver a importância. R$2 é o princípio. R$2 não é uma reserva, mas é um princípio. Você sabe que do que você tem, você guardou alguma coisa. Lá na frente você vai estar guardando de grandes valores. Mas é preciso começar o princípio. Então a primeira coisa, nesse sentido do consumo imediato e do fundo de reserva, é primeiro saber
quais são as minhas dívidas mensais, né? Eu preciso elencar isso. Isso aqui é meio martelar em ferro frio, porque a gente escuta isso todo dia. Hoje está cheio de comentaristas, os jornais falam disso toda hora, a internet está carregada de orientações nesses aspectos, né? E eu fiquei até pasmo de ver uma notícia no jornal hoje. Não foi bem uma notícia, uma orientação. Alguém fez um descritivo na Bíblia falando assim: Jesus manda você ter vida financeira organizada. E ele elenca um grupo de versículos bíblicos falando de coisas que Deus nos mandou fazer. Fique no azul. Ele menciona lá Romanos capítulo 13, versículo 8. Ele fala, cuidado com os empréstimos abusivos. Ele menciona Provérbios 22, 26 e 27. Faça um planejamento financeiro. Está lá em Lucas capítulo 14, do 28 ao 30. Cuidado com os gastos, atenção aos gastos desnecessários. Isaías capítulo 55, versículo 2. Poupe, Provérbios 21 e 20. Seja um investidor e multiplique seus bens, Mateus capítulo 25, versículo 29. Não tenha preguiça de trabalhar, Provérbios capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11. Fuja do dinheiro fácil, Salmos 112, versículo 5. Nada de sonegar impostos, Romanos 13, versículo 7. Evite ser fiador de alguém, Provérbios 17 e 18. Construa uma herança para os seus filhos, Provérbios 13, versículo 22, parte A. E seja um empreendedor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Então, tem aqui um conjunto de regras bíblicas para as pessoas saber que a Bíblia tem orientação financeira para o crente. Se ele ler, entender, absorver e praticar, vai ser bênção para a vida dele, vai ter uma vida próspera, vai ter uma vida equilibrada, vai evitar as desavenças dentro do contexto familiar e Deus vai abençoá-lo grandemente. Muito bem, Saulo, e parece que ele fez uma cola do nosso texto aqui, né? Porque os versículos praticamente são quase todos os mesmos que nós apontamos aqui. É claro que a Bíblia não é um segredo nosso, né? Ela está aberta ao público e é uma fonte inesgotável de saber, inclusive para a área financeira, né? E parecem, sobre o que você comentou, Gonçalo, dois opostos, né? Existe o avarento, que só quer poupar e guardar e pôr o dinheiro no bolso. E existe o gastador, que gasta tudo que tem e gasta dos outros também e gasta mais um pouco além, né? Então tem que haver um equilíbrio, né? Ter esse percentual fixo, né? Embora nossa realidade aqui no Brasil tenha uma discrepância muito grande na classe social. Sim. Você tem pessoas que vivem com uma renda de um salário mínimo, e isso dentro da nossa própria igreja, e outros que têm uma renda de 50 mil reais ou mais, né? Mensal. E aí até alguém que possa estar nos ouvindo, possa até se assustar, mas é uma realidade nossa. As diferenças sociais são muito gigantescas, e isso dá para ver dentro do nosso próprio meio. Mas por isso que eu tive o cuidado de não colocar valores aqui, e sim percentuais. Então você consegue administrar percentualmente. Mesmo que eu ganhe pouco, eu ganhe muito, se eu conseguir confirmar esses percentuais, vou gastar de forma fixa todo mês um percentual da minha renda, esse outro percentual eu vou dividir dessa forma, né? É claro que não é fácil, né? Como você disse, é bater em ferro frio, mas é uma educação que nós precisamos para reduzir os nossos problemas, reduzir as nossas dificuldades familiares, para diminuir o nosso estresse e para conduzir de uma forma melhor a nossa família. Ter uma reserva de emergência é fundamental, né? Que nem você falou, faz 15 dias daí, né? Você estava comentando 15 dias que está enfrentando uma gripe. Quanto de remédio já não tomou? E se não tem uma reservinha, né? Para comprar um remédio, pagar uma medicação que às vezes é um pouco mais cara, um antibiótico, e se você não tem essa reserva, alguém vai ter que pagar esse custo. E de repente vai sair do custo fixo que você às vezes não quer abrir mão. Então guardar esses R$2 mensalmente vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Seguindo o ponto C, investimento de médio prazo, eu queria pedir ao Moisés a comentar esse tópico. Sim, aqui são pontos muito importantes para toda a família, tá? Como o irmão Saulo disse até,
pegando um pouco do que ele falou sobre a questão do padrão. Se a gente observar, a pandemia, ela trouxe maiores dificuldades. Então, essa questão do padrão é muito importante de fazer essa análise primária. Depois, então, recapitulando, saia das dívidas, então negocie, renegocie a questão de cartão de crédito, não pague o mínimo de cartão, pague o máximo, nem que você tem que fazer um empréstimo, porque normalmente o empréstimo ele é mais em conta de taxa de juros do que o cartão. Então, se você não tem essa percepção, fico aqui gratuitamente disponível a me procurar, pode procurar, a gente ajuda, auxilia. Falando da reserva de emergência ainda, sim, é importante de você ter ali pelo menos 6 a 12 salários guardados como a reserva de emergência, que uma disciplina de mensal para realmente os imprevistos, e entrando aqui nesse fundo de reserva no ponto, quer dizer, no ponto C do investimento de médio prazo. Investimento de médio prazo, ele vai ser normalmente um investimento que é colocado para algum período já maior, então seja aí 2, 3, 5, às vezes até 10 anos, mas já visualizando normalmente um sonho, a realização de um sonho, de um projeto, que é a construção de uma casa, a compra de uma casa, a compra de um carro, a expansão ali, toda essa parte, o envio do filho para o exterior, para estudar, enfim, todo esse processo. Então, nesse ponto do médio prazo, normalmente vai se buscar investimentos um pouco mais arrojados do que muito conservador, para ter aquela questão de rentabilidade mais alavancada. Então, no curto prazo aqui, na reserva de emergência, você, quando for investir, você deve investir em produtos de investimentos mais conservadores. Ontem, na verdade, teve alteração da taxa Selic. A taxa Selic, eu vou entrar em alguns termos agora. A taxa Selic é a taxa básica de juros. Então, essa taxa básica de juros, ela justamente existe para que o teu dinheiro não perca a força ou o poder dele de valorização frente a algo que a gente conhece no Brasil de muito tempo, que é a inflação. Então, a inflação, ela corrói esse poder do dinheiro. Essa taxa básica de juros justamente existe para que a inflação não corroa o dinheiro. E com isso, o que é interessante, você sempre procurar produtos que estejam alinhados com essa taxa básica de juros. A poupança, por exemplo, com uma taxa dessa de Selic, essa taxa alta, a poupança ela já não se torna tão interessante. O mais ideal são fundos de investimentos conservadores, fundos de renda fixa. Você encontra isso em qualquer banco hoje, corretora. Procure seu gerente, procure os especialistas de investimentos para que você tenha, então, esse primeiro ponto. E no segundo ponto, olhando o investimento a médio prazo, um fundo multimercado, um produto de mais arrojado nesse sentido. Então, ele tem um pouco que a gente chama de renda fixa. Não é porque é renda fixa, mas porque você consegue mensurar ganho e renda variável. Então, um fundo desse, ele vai ter uma posição um pouco mais de risco, pela questão de renda variável. Então, um fundo multimercado, um fundo de ações, algo um pouco mais diferente, sofisticado, para que a médio prazo você consiga alcançar aí o objetivo. O consórcio, ele é interessante. Ele não é um produto exatamente de investimento, mas ele é um produto de projeto, de realização de sonho. Então, cabe também um consórcio, por ele não ter taxa de juros, ter uma taxa de administração, cabe um consórcio você visualizar há 10, a 15 anos. Eu tenho pessoas conhecidas que contrataram um consórcio, envolveram a família
E aí o marido, a esposa e os filhos, quando começaram a trabalhar, contribuíam cada um com um percentual nesse consórcio, olhando o imóvel. E já alugaram um imóvel que eles queriam comprar depois e conseguiram fazer a compra do imóvel com o consórcio. Então, assim, eu não posso detalhar, obviamente, aqui o que é o consórcio, em detalhes e tudo mais, mas não tenha receio de procurar as pessoas específicas no banco para entender mais do que isso. Se você tiver com dúvidas, procure um amigo, alguém próximo para você também ter um conselho, mas não deixe de procurar quais são as alternativas que você tem hoje, porque informação hoje a gente tem muito pela internet, pelos vídeos, então cabe a nós a procurar um pouco para que a gente tenha. E a diversificação. Eclesiastes diz no capítulo 11, distribui com generosidade o teu pão como se atirasse sobre as águas. Depois de algum tempo o receberás de volta. Reparte com 7 e mesmo com 8 o que tens, pois não sabe que desgraça pode vir sobre a terra. Então, a diversificação vai inibir você também de ter uma dificuldade nos seus investimentos. Então, investimento é interessante quando você diversifica. Não coloque os ovos na mesma cesta. E com isso, gradativamente, a gente consegue montar um planejamento aí para conquistar e realizar os sonhos. Excelente, Moisés. Eu tenho um amigo que ele é cabeleireiro. Então ele não tem uma renda fixa, ele tem uma estimativa aproximada do que ele vai receber mensalmente. E ele encontrou uma estratégia de como ele investir para alcançar sonhos de médio prazo. Então, às vezes, quer trocar de carro, ou quer fazer uma festa para uma neta, ou Sim. alguma coisa para o filho. E o que ele faz de forma religiosa, né, vamos dizer assim, ou rigorosa? Disciplinada. Todos os dias, acaba o expediente dele, ele pega uma nota de R$20 e coloca no cofrinho dele lá. E ele já falou para mim assim, falou, Fábio, eu já abri o cofre lá 2, 3 vezes ao longo da minha vida, né? E quando eu abro, tem lá muito dinheiro. Mas se eu abrisse depois de um mês, ia ter quase nada, sei lá, R$600, né? Não que R$600 não seja quase nada, mas para um sonho de médio prazo, ele falou, já por algumas vezes eu pude trocar de carro, pegar um carro zero, trocar o meu carro velho e pegar um carro zero. Eu pude dar uma festa maravilhosa para minha neta, eu pude pagar coisas assim que em curto prazo eu não imaginaria que eu conseguiria. E ele foi citando alguns exemplos do que ele fez, justamente por ter essa disciplina de todos os dias. Acabou o expediente, ele tira uma nota de 20 e coloca lá dentro. Isso aqui não é meu. Então, isso que você disse de ter, mesmo que pareça que no início não é muito, mas ao longo do passar do tempo, dos meses, de alguns anos, você conseguir alcançar algo porque você reservou um percentualzinho pequeno, né, mensal, ou no caso dele que é autônomo diariamente, aí de tempos em tempos ele conseguia fazer algo dessa magnitude. Conheci também um motoboy, né, de alguns anos atrás, que ele fazia previdência privada para curto prazo, né? Tem gente que às vezes não consegue entender, mas ele fazia lá um período de 5 a 10 anos, né? Era uma forma que ele identificou, não sei se é a melhor forma, mas é o jeito que todo mês o banco ia lá e tirava um valor da conta dele e ele, rigorosamente, isso ia sendo depositado numa conta previdenciária. Quando ele queria realizar um sonho, ele tirava esse dinheiro, né? Não sei qual produto, se era VGBL, PGBL, mas ele tirava ali o dinheiro e ele realizava o desejo dele. Claro, existem muitas formas de fazer essa poupança, mas o importante é você ser disciplinado para conseguir alcançar esses objetivos e esse conforto para si e para a família, né? Eu queria continuar contigo, Moisés, ainda nesse ponto C, que fala sobre investimento de longo prazo, né? Quais são aí as orientações que você, como um investidor, né, certificado ou certificado em investimento, né, você pode nos trazer também? Eu entendo que para o investimento do ponto D de longo prazo, é muito importante nós termos uma análise novamente da nossa cultura. Porque nos Estados Unidos, quando uma criança nasce,
ela já tem contratado pelos pais algumas coisas que aqui no Brasil não possui, que é o seguro de vida e um investimento na Bolsa de Valores americana de algumas ações de empresas grandes. Isso, ele fica até a maioridade, e às vezes até avançam para quando ele estiver velho. Porque ele dá continuidade naquilo que o pai e a mãe estavam fazendo de contribuição olhando o longo prazo. Então, a tendência de um investimento de longo prazo é o quê? É ser um percentual menor do que o do médio prazo, porém, com esse crescimento dos anos, ele vai gerar esse avanço. Então, até aqui na revista é citado alguns tipos de portfólio, e é muito interessante que nós pensamos o seguinte: possivelmente, na questão de aposentadoria, nós não conseguiremos aposentar assim como nossos pais, porque a conta ela não fecha. A conta de um país bancar uma população que tem uma idade mais avançada, ela não fecha. E é isso que a gente vê nas pesquisas. Cada vez mais a idade mais avançada do brasileiro. Então, mais existirá pessoas aposentadas do que capacidade produtiva. Por isso que houve a reforma da Previdência. Então, é muito apenas injusto, digamos assim, da gente pensar que o país deve proporcionar a questão da aposentadoria, se a gente pensar friamente, porque nós não devemos ficar observando as nuvens. Quem observa o vento jamais planta. Por que eu quero dizer isso? Se nós olharmos e se nós investirmos apenas olhando o benefício de pegar a aposentadoria no final e fazer uma conta de quanto nós contribuímos e quanto nós receberemos, a conta ela não bate. Nós contribuímos mais do que nós recebemos. Por quê? Porque é uma cooperativa. É uma população geral brasileira que um contribui com um percentual, outro, mas que eles vão tentar um equilíbrio para que todos recebam. Obviamente, a média, ela puxa para baixo. Ela não puxa para cima. Então, muito difícil de alguém contribuir algo e ele receber aquele valor. Ele vai receber abaixo. Qual é a diferença nossa? Se nós pensarmos no futuro, não apenas a questão de fé, de Deus vai prover o meu futuro, mas Deus está nos dando capacidade produtiva, ou seja, a capacidade das nossas mãos, e existem com o ser humano algumas idades que nós fazemos assim. E essa capacidade produtiva, ela tem um pico, que depois, pela questão de saúde, de mobilidade, de todas as situações, nós vamos tendo essa queda. Então, quanto mais velho, mais difícil é exercer essa capacidade produtiva. Então, o ideal é que no começo dela, já nós contribuímos com um valor que seja pequeno, mas já olhando o longo prazo, através de uma previdência privada, é um dos investimentos mais interessantes nesse momento. Pela questão de tributação, pela questão de hoje, no estado de São Paulo, ela não entrar em inventário, então ela acaba sendo como seguro de vida caso aconteça algo para sucessão patrimonial, e a previdência em si. Então, nessa contribuição mensal, você consegue até mesmo fazer abatimento do imposto de renda, dependendo do teu imposto de renda, dependendo de como é. Por isso que eu falo, aqui não dá para detalhar tudo, mas procure o seu gerente do banco, procure pessoas que você conhece, que são de confiança, procure na internet alguns vídeos, porque hoje em dia existem vários treinamentos sobre isso, para que você se informe. Quando a Ana Clara nasceu, a gente já pegou um dinheiro e colocou lá. Então, essa educação financeira, e eu já comprei o Banco Imobiliário Kids, para quando ela crescer mais um pouco, eu já treinei ela nesse orçamento, nessa organização. Então, a gente olhando a longo prazo, você vai colocar investimentos que não tenham tanto risco, mas que sejam bons na questão tributária
e na questão de evolução. Isso que vai te fazer, lá na frente, você ter uma distribuição mais interessante. Além da previdência privada, fundos imobiliários, como foi citado na revista, títulos públicos federal, que você já coloca, você já contribui olhando lá na frente o quanto que você vai receber em alguns deles, outros que você vai a investir acompanhando a inflação, então vai te prevenir de ter esses custos, de deteriorar o teu dinheiro com a inflação. Então são produtos que você tem dessa forma, LCI, LCA isento de imposto de renda, que a rentabilidade não é absurda, mas que vai acompanhar esse portfólio teu, essa diferenciação tua. Então é muito importante que toda a família esteja envolvida, olhando o futuro, olhando à frente e trazendo esses pilares para que previna na idade mais avançada. Você citou algo importante, Moisés, e eu louvo a Deus que eu tive a oportunidade de aprender, não só na minha formação acadêmica, mas nas empresas que eu trabalhei, de ter essa orientação do investimento de longo prazo, né? E da mesma forma que você fez com a Clara, eu tenho 3 filhos, né? A herança do Senhor lá em casa foi generosa, né? Eu tenho a Nicole de 13 anos, a Eduarda de 7 e o Theo de 3 anos. E todos eles, quando nasceu, eu abri uma previdência privada. É muito dinheiro que se coloca lá? Não, é um valor pequeno, mas todo mês a gente deposita. E a gente brinca com a minha esposa, né? E com a Nicole, que é mais velha, que já tem um pouco de noção, e a gente fala, filha, você tem mais dinheiro do que nós, né? Porque já são 13 anos, todo mês, rigorosamente, um depósito de um valor. E hoje, a rentabilidade que ela tem já é maior do que eu deposito mensalmente. Então, por exemplo, se eu depositava 10, né? E eu continuo depositando esses 10, hoje já rende 12, 13. Então, ao invés de ter todo mês 10 a mais, tem 23, 24 a mais, porque o rendimento passou a ser maior do que o meu investimento mensal. Então, vale muito a pena. E o que a gente está visando? Né? Sempre um primeiro ano de faculdade, um automóvel para se locomover quando ela iniciar a sua fase de trabalho, ou, se for possível, tentar aí um intercâmbio, enfim. Vai depender muito do momento em que o dinheiro estará disponível, que ela completar a idade certa e a gente conseguir fazer um investimento apropriado. E sempre pensando, um percentual pequeno que vai todo mês entrando lá para que ela tenha um futuro melhor. Então, a gente precisa, de fato, investir nos nossos filhos de longo prazo, investir em nossa aposentadoria, porque a nossa renda vai chegar uma hora que ela vai cair. Sim. O meu pai, ele entrou na fase de aposentadoria. Estava acostumado, Saulo, a receber lá o seu valor mensal, X, né? E agora ele recebe X menos 40. Como é que eu vou viver a minha vida com 40% menos? Então, a gente já tem que ir se preparando para essa redução de renda, mesmo com uma renda alternativa de uma previdência privada. Sim. Porque nem sempre vai atingir o salário que você ganhava quando você estava na sua vida produtiva. Então, você precisa ir se preparando para também, quando chegar a aposentadoria, a fase de aposentadoria, você adequar os seus custos. Por quê? A mulher acha que os recursos são ilimitados, mas o marido está ali para mostrar que são limitados e que na aposentadoria vai reduzir ainda mais, né? Bom, pensando em investimento em longo prazo, tem um investimento de eterno prazo. Pastor, por que o investimento de eterno prazo não foi o primeiro tópico, né? Porque o primeiro é do Senhor. Porque, na verdade, eu só segui a linha de raciocínio. Curto prazo, médio prazo, longo prazo, eterno prazo. Justamente somente por isso, né? Eu queria pedir ao irmão Saulo que comentasse a respeito desse grandioso e valiosíssimo investimento que nós temos como cristãos. Esse é o maior investimento, né? Quando nós estamos falando da questão dinheiro, ele tem 3 sentidos, né? Ele pode servir em 3 sentidos na nossa vida. Pode ser bênção, o dinheiro pode ser bênção na nossa vida, o dinheiro pode ser uma maldição, e o dinheiro pode ser, o pior que tudo isso, um Deus.
O próprio Jesus alertou sobre isso, né? O perigo de lidar com o dinheiro. E lidar com o dinheiro no sentido da avareza, da ganância, é um perigo muito grande. Quando nós estamos falando dele como bênção, é porque é com o dinheiro, é com esse recurso que nós administramos, gerenciamos, controlamos a nossa vida, né? Tudo que foi discutido até agora, seja no sentido das reservas, seja no sentido dos gastos diários, é bênção na nossa vida. O Senhor nos proporciona isso para nos abençoar. Quando nós falamos dele no sentido da maldição, é a pessoa que faz um investimento errado, gasta o dinheiro naquilo que não é pão. No consumo de droga, no consumo do álcool, em coisas que não lhe dão nenhum resultado satisfatório, esse dinheiro se torna, né, num vício qualquer, num jogo, qualquer coisa do tipo, e se torna uma maldição na sua vida, lhe trazendo grandes prejuízos, né? E quando ele se torna um Deus de fato, que ele ocupa um lugar que não é dele na vida da pessoa, que esse é o maior perigo do dinheiro, né? É nesse sentido que a Bíblia vai falar que ele é a raiz de todos os males, né? Embora a árvore pode ter lá um caule, pode ter folhas bonitas, o meu problema é a raiz, né? E quando o dinheiro se torna a raiz do mal, né? O amor ao dinheiro, ele pode se tornar uma raiz do mal, ele vai ocupar exatamente um lugar que ele não pode na nossa vida. Baseado nisso, a gente vai para um princípio bíblico que aí, claro que a teologia dentro do tempo, eu fui criado numa estrutura espiritual cristã, em que nunca se negou o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, aonde o texto é muito enfático no sentido de que quem não entrega o dízimo está roubando o Senhor. E hoje não se pode mais nem falar isso, né? Porque, dado as inversões de valores e as irresponsabilidades de ambos os lados, seja daquele que tem que contribuir pela fé, seja daquele que tem que administrar com responsabilidade, eu falo isso no sentido das organizações religiosas do mundo inteiro, né? E isso acabou deixando esse contexto da contribuição na Bíblia meio que frouxo. Alguém, em algum momento, forçou a teologia para favorecer o incrédulo que não tem fé suficiente de que contribuir e investir no reino de Deus é a melhor coisa que se faz, e o outro, talvez pela aversão que se tornou o conceito de dinheiro e até pela forma abusiva que muitos acabaram fazendo com o dinheiro dentro das organizações religiosas, preferiu também frouxar o discurso teológico do ensinamento da contribuição. Quando, na verdade, e eu falo isso sempre na congregação, onde nós estamos lá, de que nenhuma das preocupações são pertinentes. Você que contribui, você que faz pela fé, com a convicção de que o Senhor está com a mão sobre a sua vida. E você já o faz porque Ele já te prosperou, Ele já te deu capacidade de produzir, que foi falado aqui o tempo todo, né? Nossa capacidade produtiva. Seja ela de que ordem for, de que origem for, o recurso veio à tua mão, veio por um milagre de Deus, veio por um favor de Deus, veio pela bondade de Deus. Porque se o Senhor não quiser, Ele te tira todas as possibilidades. E Ele faz, às vezes, esses testes conosco. Ele tira para poder mostrar que Ele está no controle. É um desemprego que vem em uma hora inesperada, né? É uma queda de recursos, é uma perda de um negócio, é uma perca de valores, é uma crise econômica. Quantas o nosso país já viveu, e às vezes as pessoas são solapadas nos seus recursos financeiros, e às vezes nós cristãos, que não estamos isentos, que estamos debaixo do mesmo guarda-chuva, o sol está aí pairado sobre todos, sofremos as consequências, e tem crente que tem ainda
a coragem de questionar Deus. Deus vai estar no controle do mesmo jeito. Ele vai te abençoar. No momento certo, o Senhor vai te prosperar. Eu costumo dizer que nós, cristãos, costumamos viver um pouco na contramão. Parece que quando o mundo está de vento em popa, parece que a economia está dando toda certa, parece que o crente vive um momento um pouco mais de luta, financeiramente principalmente. Quando as coisas estão mal lá fora, você vê o crente prosperar, não falta, o emprego dele está garantido, o Senhor mostrando que é Ele que está no controle. Porque aquele que age, vive pela fé, ele não pode andar segundo o curso desse mundo, segundo a ordem financeira desse mundo. Ele não anda segundo a alta da bolsa, a baixa da bolsa, a guerra na Ucrânia. Ele não anda por isso. Ele anda por Deus, ele anda pela fé. O Senhor está no controle da vida dele. Pode ter a crise econômica que for, o Senhor está cuidando de você. Ele tem uma promessa para as nossas vidas, e principalmente pautada na contribuição, pautado no que eu tenho não ser meu, eu ser um mordomo. Quanto melhor eu administro isso, mais o Senhor se revela a mim nos momentos mais terríveis da história. E isso é bíblico, a gente vai olhando na história da Bíblia. O Senhor, eu ministrava no domingo aquela passagem quando Isaac vai para a terra de Gerar, fugindo da fome da sua terra. Não significava dizer que em Gerar as coisas estivessem de vento em popa, as pessoas prosperando absurdamente. Mas ele prosperou lá. O Senhor pôs a mão sobre a vida dele numa época de escassez na sua terra. Quando ele volta para Berseba, ele volta rico. Ele volta invejado. Ele é expulso da terra por causa da bênção que Deus põe sobre a sua vida. Na cabeça de todo mundo é controverso. Como que ele pode estar tão sentado? É um estrangeiro. Deus te abençoa na terra do estrangeiro. Deus te prospera onde o seu pé pisar, porque é uma promessa do Senhor. Então, quando nós vamos entrar dentro desse contexto do investimento no reino eterno, não tem investimento mais importante do que investir no reino de Deus. Nós precisamos organizar nossa vida financeira, de que o nosso maior investimento ele seja exatamente nos propósitos espirituais, no reino de Deus, nas coisas do Senhor, para que o Senhor prospere a nossa casa, prospere a nossa renda, nos mantenha em portas abertas. E se ainda a porta fechar, nós temos a garantia do sustento e do cuidado do Senhor. O conceito de prosperidade verdadeiro é preciso ser pensado, e o cristão precisa pensar nisso, no sentido de que, quando nós estamos falando de prosperidade, é ter riqueza, é ter dinheiro, nós conhecemos pessoas que estão cheias de dinheiro e ela não tem saúde, ela tem síndrome de pânico, ela está carregada de dificuldades, de problemas de toda sorte, porque o dinheiro não pode suprir as suas necessidades e os seus anseios. Então, nós temos a convicção, à luz da Bíblia, que prosperidade não é o dinheiro. A prosperidade começa pela razão que o crente tem o nome escrito no livro da vida. Essa é a primeira causa que nos faz investir no reino dele. Não só o nosso dinheiro, investir a nossa vida em prol do seu reino, porque é o melhor investimento que fizemos. E ele vem trazendo a reboque, depois de escrever o nosso nome no livro da vida, ele nos traz amigos, porque tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm amigos. Ele nos traz família. A Bíblia vai falar lá daquelas mulheres, as parteiras lá de Moisés, né? Deus deu como prosperidade para aquelas mulheres, não foi dinheiro, não foi fazenda, não foi recurso, foi família. Isso que a Bíblia diz, deu a elas família. Então, saúde, amigos, família.
Todas essas coisas, né? O direito de dormir um sono tranquilo, descansar, pôr a cabeça no travesseiro com uma paz na alma, com uma convicção de salvação em nosso coração, de que nada nesse mundo pode nos parar, nos frear, nos desacelerar de um propósito que é reino, que é eterno. Esse é o maior e melhor investimento que nós temos para fazer. Prosperidade para nós é o conceito que, para mim, no dicionário, traz a palavra do próspero e não da prosperidade. Porque a palavra prosperidade lá costuma trazer associado o acúmulo da riqueza. E nós não temos esse propósito. Não estamos querendo essa prosperidade, nós queremos ser próspero. Que lá no dicionário vai dizer que é aquele que evolui, que é aquele que se desenvolve, que é aquele que hoje está melhor do que esteve ontem. E nós olhamos para o nosso passado e pensamos, lá quando eu converti, aceitei o Senhor, tinha uma vida com o Senhor, minha vida era uma alegria, orava, bênção de Deus, palavra de Deus, oração, e hoje eu estou melhor hoje. Minha vida depois virou uma rotina. Não, eu estou muito melhor hoje do que eu estive ontem, porque a mão do Senhor continuou sobre mim. Então, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, o Senhor tem me abençoado e prosperado. Eu tenho que olhar para isso e entender, Deus, como que o Senhor está me abençoando? Como que eu sou próspero? A prosperidade é a minha evolução e não é o meu dinheiro. Porque se eu fosse pensar nesse sentido, muita gente que buscou na ganância do dinheiro, o dinheiro foi se tornando um Deus, e ele que não tinha uma fazenda, que não tinha um sítio, que não tinha um carro, que não tinha uma chácara, que não tinha uma casa na praia, hoje o recurso virou um problema, porque hoje ele se ausenta do reino, da obra, de evangelizar, de pregar, de cultuar, de adorar, porque é o dia de passear com jet ski, é o dia de levar a família para a chácara, é o dia de levar... Ele está tão cheio de compromissos com as coisas dessa vida, que o dinheiro virou para ele um problema e não uma solução. Que investimento que nós estamos fazendo a título de eternidade? Aonde que nós estamos querendo chegar? Esse tópico, sem dúvida nenhuma, ele tem que recobrir todos os outros, porque os outros vai falar, talvez, dos desajustes que o pastor colocou muito bem aqui, de uma desigualdade social que tem famílias que eu tenho convivido dentro do meu contexto ministerial que estão vivendo, de fato, com um salário mínimo. E é difícil organizar financeiramente uma família, uma casa, com uma renda dessa. Mas nós temos também esse contraste que o pastor falou, de pessoas que estão com rendas tão elevadas que elas já perderam o norte. A igreja para ela é o clube, vai quando dá, faz o que pode, quando eu posso, porque eu tenho um compromisso, porque eu tenho a chácara, porque eu tenho o sítio, hoje eu tenho que ir para a represa, hoje eu tenho que andar de jet ski, hoje eu tenho que isso, eu tenho que... Então, assim, as coisas o envolveu de tal forma que o reino está secundarizado. Aí é um perigo. O dinheiro pode ser bênção, o dinheiro pode ser uma maldição, como o dinheiro pode ser um Deus. Como nós estamos lidando com ele? A pergunta, talvez para ser respondida num contexto de uma aula como essa, pensando na finança da família, é primeiro, ela não pode ser um problema de desavença, de confusão, de contenda, tem que estar com a mão do Senhor sobre nós. A primeira coisa é orar sobre o dinheiro, orar sobre o alimento, é compartilhar na família as responsabilidades financeiras, é fazer as coisas com integridade, com caráter, é não desviar, é não subornar, é não querer dinheiro fácil. A gente tem que abrir mão dessas coisinhas que esse mundo vai oferecendo em torno do chamado dinheiro, porque ele é um sedutor para o inferno. Quando, na verdade, o nosso investimento tem que ser para a eternidade. Pensando como eu estou atuando com isso aqui em relação ao eterno, ao reino. Muito bem, muito feliz nas suas palavras e, de fato, o reino de Deus é o nosso objetivo. Eu costumo dizer na congregação onde estou que só contribui para essa obra quem a ama. E eu contribuo porque eu amo essa obra. É uma obra que leva a palavra de Deus, é uma obra que conduz a assistência social, é uma obra que transmite o amor de Deus, é uma obra que perpetua a palavra do Senhor. É aqui que nós conhecemos a Jesus, que nós propagamos Jesus, que nós se envolvemos com Jesus, que nós agimos como Jesus. É por isso que o meu coração transborda em ofertar. E como você bem disse, você só oferta porque você já tem.
você só dizima porque você já tem. É gratidão. É gratidão. E liberalidade. Exatamente. Então eu louvo a Deus por estar com vocês aqui nessa noite. Eu agradeço ao Senhor pela sua vinda, Moisés, por trazer um pouco do seu conhecimento, da sua experiência nessa área que é tão importante para nós. Gonçalo também, com essa visão de reino que nós temos e compartilhamos da mesma visão. E finanças em família justamente é isso, trazer o equilíbrio para que a obra de Deus seja abençoada, para que a sua família viva em conforto, para que o próximo também seja abençoado através de você. E não tenho dúvidas de que trazendo esse equilíbrio, a gente consiga glorificar a Deus através de nossa vida, através de nossas finanças, inclusive através de nossa família. Então eu quero pedir a vocês as últimas considerações e em seguida estaremos encerrando esse subsídio para a glória de Deus. Minhas considerações são o que acabamos de falar, em tudo tenha gratidão a Deus, em tudo tenha liberalidade. Entenda que o dinheiro não é meu, porque se eu morrer hoje, eu não consigo levar ele, outro vai administrar. E o dinheiro que eu estou administrando hoje foi de alguém no passado. Então nós somos sempre administradores e mordomos. E um outro ponto também que é muito importante para finalizar se você ouvindo essa aula, talvez professor, e é importante que você também repasse isso aos alunos, vem um certo medo, um certo pânico no sentido de fazer até mesmo posterior um planejamento, uma organização financeira e descobrir que está muito fora aquele mensal e tudo mais. Deus, ele, quando nós somos fiéis a Ele, e no sentido de gratidão, não é porque Ele nos dará, mas Ele nos deu, nós podemos também ter a orientação de Deus e desenvolver a nossa vocação. Então, buscar, além daquele trabalho que nós temos, quais fontes de renda que Deus pode nos proporcionar alternativas. Como eu posso crescer a minha renda? Então, eu posso crescer a minha renda fazendo um curso, trabalhando, desenvolvendo a vocação de um filho, então, orientando o filho nesse sentido dele trabalhar com os talentos dele, e até mesmo a mim, a você, professor, olhar e falar, poxa, eu trabalho bem com tal situação, eu trabalho no horário de tal a tal, então, daria para encaixar aqui uma venda de um bolo, de uma torta. Se você procurar hoje na internet, quantas pessoas estão já com muito recurso apenas na pandemia. Então tem aquele que chora e aquele que vende lenço. Então são exemplos absurdamente grandes. Eu quero citar um que ele transformou o carro dele, furgão, como se fosse uma padaria, e ele começou a vender bolo. E a estratégia que foi no interior de São Paulo foi que ele não venderia bolo no mesmo lugar. Então ele entrou no Instagram, ele pediu ajuda primeiro para os amigos, olha, me segue, a minha visão é essa, eu quero chegar nesse patamar. E ele conseguiu angariar uns seguidores, e através disso ele conseguiu começar a vender bolos. Então ele anunciava um dia antes onde ele estaria com os bolos. E por incrível que pareça, hoje ele tem 4 furgões já lá no local, na cidade, fazendo isso. Cada um no local, e ele anuncia no Instagram um dia antes, e eles vão e sempre vende. A média de quantidade de bolos é 50 bolos por dia. Começou com um carro, com uma ideia, porque o trabalho dele não tinha nada a ver, era uma outra situação que ele não podia fazer na pandemia. Então, assim, essa ideia, essa questão criativa e de transformação, ela vem de Deus. Deus, ele nos permite ter essa criatividade e essa liberalidade. Quero deixar aqui o meu agradecimento, né, aos meus companheiros aqui, pastor Fábio, presbítero irmão Moisés. Louvar a Deus por sua vida, professor da Escola Bíblica Dominical. Que esse momento seja um momento de bastante reflexão. Nós sabemos que estamos passando, de fato, um momento que nós podemos dizer difícil, mas nós temos certeza, nós temos a convicção de que esse momento será superado, será vencido,
e a igreja do Senhor será vitoriosa. Então, eu afirmo isso o tempo todo, com a convicção e com a certeza que eu tenho no nosso Deus, que Ele é o Jeová Jiré, Ele é o Deus da provisão, né? Ele vai nos dar os meios, os recursos, as formas que forem necessárias, mas o seu povo será vitorioso em nome de Jesus. E que seja então bênção para a tua vida, que você seja edificado por esta palavra e que você tenha uma excelente aula no domingo com seus alunos. Deus abençoe sua vida.